Diretamente de Riolândia, estado de São Paulo, Brasil, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento aos nossos trabalhos no canal no YouTube, no Instagram, Entre Conversas e Histórias. Eu, juntamente com o Damião, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Mais um dia começando aqui, mais um podcast. E agora hoje trouxemos aqui convidados especiais, irmãos, pessoas que eu amo bastante, grandes amigos, né? Lucas e Silvana, casal empreendedor, né? Eles têm uma fábrica de LS Confecções e Estamparia aqui na cidade de Riolândia, e hoje convidamos eles para esse bate-papo aqui, para poder aprender mais. Nosso intuito é passar conhecimento para você que nos assiste. Então, desde já, você que está aí no nosso canal, clica no sininho, aperta em curtir e vamos embora para mais um dia de aprendizado com esse casal maravilhoso. É com você, Lucas. Fala aí um pouco da tua história aí, meu querido. E aí, Damião, tudo bem? Boa Olha. noite a todos, boa noite pessoal que está nos assistindo. Queria agradecer primeiramente vocês dois pelo convite, estar trazendo a gente aqui. Conta um pouco da nossa história, né? Eu acho importante, porque muitas pessoas só vê o resultado que você tem produzido, mas não sabe de onde você saiu, como começou, e a gente está aqui hoje para poder falar um pouco da nossa história, como que é, né, amor, trabalhar como casal. Porque eu igual estava falando pro Damião em off, que as pessoas elas têm uma crença que dizer assim, ô Roger, que casal não pode trabalhar junto. Ou seja, homem e mulher não podem trabalhar junto. Pior. A maioria fala isso. A maioria. É verdade. Isso aí você pode perceber que a maioria fala, ó, homem e mulher não dá certo trabalhar junto. E nós viemos aqui derrubar esse mito, né? Eu e minha esposa já estamos há 16 anos trabalhando juntos. 16 anos, né? São muitos desafios e agradecer o convite, né? E o pessoal que assiste também. Aí a rede social de vocês, Instagram, né? Graças a Deus está bombando, né? O trabalho de vocês. Vocês têm trazido bastante pessoas, né? E eu sou o Lucas, proprietário lá da LS Confecção. E eu vou passar também para minha esposa falar um pouco também sobre ela. Né? E eu atuo na área de serigrafia, para quem não conhece, né? Eu sou profissional na área de serigrafia, sou serigrafo, área de silkscreen, né? Há 14 anos, na verdade, porque os primeiros 2 anos eu não trabalhava com silkscreen, né? Eu estava ajudando ela na empresa e eu me adaptei na área e hoje eu sou serigrafo profissional. E agora eu vou passar para ela se apresentar para vocês também, conhecer um pouco com ela. Eu sou a Silvana, sou grata por essa oportunidade de estar aqui. Muito bom passar esse momento com vocês. E a nossa trajetória é de LS Confecções, a gente se transformou em casal empreendedor. Para cortar um pouco, né, o mito do povo. Para falar que casal não combina trabalhar junto. E casal, sim, combina trabalhar junto. A gente já trabalha junto já tem há 16 anos e a gente combina. Sempre tem aquelas meias contendas, mas... tipo assim, isso faz parte, claro. né? Porque claro. Senão o casal fica muito na mesma rotina. Mas o casal, ele tem que ser unido. E para um casal ser unido, tem que haver respeito, tem que ter fidelidade e tem que ter companheirismo. Exatamente. Tendo essas 3 coisas, o casal, ele seja um casal empreendedor. É isso aí, maravilha. Para dar início, então, à nossa conversa, nosso bate-papo, é uma pergunta, mas que não é uma pergunta, né? Só para a gente se saber. Como tudo começou? Como surgiu a ideia? Vamos trabalhar com estamparia, né? Num período onde não era tão assim, né? Com o tempo foi ficando mais conhecido, mais... as pessoas foi aderindo, todo mundo querendo fazer a sua camiseta, entendeu? E vai por aí. Como tudo começou? Como surgiu a ideia? Ô Roger, é assim, Roger Damião, eu vou contar a minha parte, né, e ela vai contar a parte dela. Na verdade, começou assim, eu trabalhava num sítio, eu trabalhava numa parreira de uva, na verdade, nessa época, eu trabalhava na lavoura, e ela trabalhava num projeto social aqui, essa parte eu vou deixar para ela explicar. A minha parte é o seguinte, eu trabalhava nessa lavoura, e ela, na oportunidade que ela surgiu para ela, eu saí da lavoura, da parreira de uva, para poder ajudar ela na empreitada, na empresa, porque vocês sabem que mexer com uma empresa não é fácil. Claro. Quando você deixa de ser pessoa física e você é PJ, pessoa jurídica, a vida muda, Sim. porque você vai lidar com uma empresa, né, uma responsabilidade, e com pessoas também, entendeu?
Não que outros CLTs não cuidam de pessoas, mas assim, você vai ter que gerar o seu dinheiro ali, o seu ganho todo mês, você vai ter que gerar. Então, a energia que você põe é maior, né? E eu tive que sair. E disso daí, nós não mexíamos com estamparia. Ela começou a costurar, mas a gente tinha uma sócia, e a gente começou a costurar, e ela disse assim para mim, amor, por que você não começa a estampar as peças? Porque nós pagávamos em Votuporanga para poder costurar, para poder estampar essas peças. Então nós tínhamos um gasto lá, então nós pagava, então eu conheci um amigo meu lá chamado Seu Marcos, que hoje ele já não tem estamparia lá mais, mas aprendi muita coisa com ele também, né? Foi muito bom estar lá junto com ele, e ele estampava pra gente e a gente pagava essa monte de obra. E minha esposa falou assim, amor, por que você não começa a estampar as peças? Rapaz, isso veio na minha cabeça, né? Com uma flecha. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos tentar. É uma área muito complexa, você mexe com muitos produtos caros, químicos muito caros. E eu comecei a mexer ali, né, amorzinho? Com uma cor ali, estampava uma cor numa camiseta. Aí nós estampávamos na tábua de passar roupa, né? Era uma tabinha de passar roupa dessa comum. Então, e secar com secador de cabelo, cara. Aí chegava, né, na hora, tinha dia que o secador esquentava tanto de cabelo que ele cheirava feder queimado, cara. Rapaz. Porque o instrumento não era para aquilo, né? O aparelho não era para aquilo. Então, o que acontece? Aí eu comecei. Eu vou contar a minha até a metade, depois a gente termina, que é muito longo. Aí o que acontece? Eu me lembro que eu tinha que ter uma mesa de luz, porque a gente usa luz ultravioleta para poder revelar a matriz serigráfica. Então o que acontece? Eu fiz um caixote, cara, mandei fazer um caixote de madeira e coloquei um vidro em cima e fiz a primeira caixa de luz minha. E o que eu fazia para revelar essa matriz serigráfica? Eu colocava a tela e sentava em cima do negócio, cara. Sentava em cima do negócio, em cima de um vidro. Sentava em cima daquilo. Para poder, amor, você lembra? Para poder revelar a matriz, cara. Para revelar, sentava em cima daquilo. E assim foi, né? Sem contar, às vezes, que quando a tela não dava certo, aí a gente começava a chorar. Aí a gente abandonava todo o serviço e a gente ia para a beira do rio pescar, não é, amor? Aí na beira do rio a gente se distraía, aí depois a gente voltava e retornava ao serviço novamente. Isso aí foi mais ou menos E a gente morava... hoje a residência nossa tá em reforma, a gente morava numa residência que era simples, não tinha lugar. A gente construiu, né, amorzinho, um lugar lá que era a nossa garagem. Né? Isso depois que a gente separou a sociedade, a gente teve que recomeçar tudo do zero novamente, né? E depois tem outras partes que a gente vai contar durante o podcast, para não ficar muito longo, que é os momentos de dificuldade, né? Que são os momentos de aprendizado, que a gente aprende muito com esses momentos, né? E foram importantes para nós também os momentos de dificuldade. E foi assim o início. Aí eu vou passar para ela contar um pouco do início para depois chegar no fim. Agora é com você, Silvana, agora é com você. Então, o meu início foi assim. Eu trabalhava num parreiral de uva. E aí eu tenho uma filha. Minha filha, nesse período que eu trabalhava, ela tinha um problema de febre emocional. Aí o que o pediatra me sugeriu? Que eu deixasse o serviço da lavoura e arrumasse um serviço em casa. Porque a febre dela chegava a 39,9. Então, já foi assim, para o hospital na emergência. Então, eu sofri muito esse tempo com ela. Aí o que eu fiz? Aí eu deixei o serviço da lavoura e eu vim arrumar um serviço na cidade. Aqui na cidade eu comecei a trabalhar num projeto, né, daqui da cidade mesmo, que era de costura. Fiquei um período nesse projeto, até que um dia Deus me despertou para que eu tivesse o meu próprio negócio. Foi onde eu conheci uma pessoa, né, e aí a gente teve uma sociedade com ela, que infelizmente não deu certo, mas foi bom o período que a gente passamos junto. E nesse período, a gente aprendeu, teve conhecimento, fazia as coisas, mas só que ainda faltava um detalhe. Faltava um motorista e faltava alguém para ajudar na parte de serigrafia. Foi onde o Lucas, ele já estava querendo sair do serviço dele também, é onde ele veio para junto de nós. Porque quando a gente ia comprar material, como que a gente ia comprar se a gente não sabia dirigir?
precisava de um motorista. Então, o Lucas era o nosso motorista. Aí tinha na parte de estamparia, como a gente ficava na parte de costura, aí ele ia para a tábua de passar roupa e com o secador de cabelo para poder estampar as camisetas e para poder secar as camisetas. E com isso a gente está até hoje nesse projeto. Né, amor? Até hoje a gente está nesse projeto. Muito bom, muito o início bom. foi assim. Ela tá falando por cima, mas o início foi mais ou menos assim. Né? Começou ali tábua de passar hoje. Lógico que hoje a gente tem uma estrutura de serigrafia, a gente tem uma estrutura de confecção diferente. Hoje a gente tem os equipamentos que a gente não tinha quando começou. Porque vocês sabem que tudo na vida é uma evolução. Isso foi o início, no o meio da início. dificuldade para chegar até cara, hoje. Se você perguntar para um empresário hoje, você fala, cara, como é que você começou? Nossa, rapaz, eu comecei com uma moeda de R$1, eu comecei com um carrinho de picolé, eu comecei com... Entendeu? Que ano vocês começaram? Os dois juntos. Na verdade, nós abrimos a empresa em fevereiro de 2012. Uau. Como PJs, como pessoa jurídica. Né? A empresa é no nome da minha esposa, né? O nome fantasia é no nome dela. Né? A empresa é no nome dela, Silvana da Costa Pedro. E a gente iniciou em fevereiro de 2012. Né? Agora, a área de serigrafia eu iniciei no mesmo ano de 2012. No final ali do ano de 2012, eu comecei a estudar essa área de serigrafia. Né? Para o pessoal entender, o que seria essa área? Serigrafia. Serigrafia. O que é serigrafia? A serigrafia é o silk screen que o pessoal fala, o silk, em camiseta. Né? Mas o nome é serigrafia. Né? É tinta na tela. O que acontece? É uma matriz de poliéster que a gente revela ali, vamos supor, como se você estivesse revelando uma fotografia. Então você faz uma impressão num fotolito, né, que a gente fala fotolito, é uma impressão num papel translúcido, e você transfere esse desenho através de revelação, através de luz para a matriz serigráfica. E dali a gente faz a impressão na camiseta. Entendeu? Isso é serigrafia. Na verdade, é um processo milenar. É antigo, né? É uma área que não cabe. A gente tem as tecnologias hoje, maquinário, hoje tem várias coisas. A gente visita, né, feira de serigrafia todo ano em São Paulo. A gente vai na Futuriprint lá, né, para poder visitar as tendências do ano. Todo ano nós estamos lá. E lá tem todo quanto é tipo de máquina, só que nada substitui a serigrafia. Ou até hoje nada substitui. Então a serigrafia é isso. É o silk, né, que o pessoal fala. Você vai silcar a camiseta para mim? É o que o Roger tá usando aí, isso é serigrafia. Isso é serigrafia. Essa camiseta foi eu que fiz pra ele, pessoal. Aí, eu que fiz pra ele. Muito bom. Entendeu? E anos já faz, né, Roger? Faz anos. Então isso é serigrafia, Roger. O Lucas e Silvana, tem um pessoal aqui, mandando mensagem aqui, ele está dizendo aqui o seguinte: como que é trabalhar e separar o casal, o emocional e o profissional? Essa é boa. Primeiro, eu vou responder a primeira, casal. Na verdade, a pessoa que está perguntando, na verdade. Quem que tem o nome dela aí? Tem o nome da pessoa? Não tem. Não tem, né? Então, ela está perguntando assim, casal, não tem como separar. Eu e minha esposa, nós aprendemos, não tem como separar. Você tem que se adaptar. Ou seja, eu sou casal empreendedor, eu sou casal fora do empreendedorismo, eu sou casal na rua, eu sou casal na lanchonete. Muito bom. Não tem separação, casal. Aí, a pergunta da pessoa, do ouvinte que está ouvindo aí ou assistindo, por que os casamentos não estão dando certo? Porque tem essa separação. Então, se você separar casal de tudo quanto é coisa, não vai dar certo. Não dá certo. Eu não sei se você já ouviu falar de Mastermind, não sei se falaram aqui. Mastermind é mentalidade igual. Então você tem que estar alinhado. Então a minha mentalidade da minha esposa não vai ser igual, mas tem que estar alinhado. E a segunda pergunta que ela perguntou foi sobre casal, emocional e o profissional. O emocional aí que tá. Você quer responder, amorzinho? O emocional? Para a mulher é mais fácil, né? Porque a mulher é mais emotiva. Na realidade, a gente tem que separar o profissionalismo. Sim. Porque a vida de um casal é a vida de um casal. A vida de um profissional é a vida de um profissional. Então, a gente é casado, a gente trabalha junto.
Só que, na hora do nosso serviço, é o nosso serviço. Ali a gente está como funcionário e ali a gente está como donos da empresa. Então, a gente tem que separar essas partes. A parte do emocional, a gente tem que deixar para depois do expediente. Porque se a gente for misturar o emocional com o trabalho, não dá certo. Não dá certo. Em lugar nenhum dá certo. E qual que é o terceiro que ela falou aí? O profissional. É o profissional. Profissional. É, não tem como, cara. Você entendeu? O casal não tem como separar. Você é casal em qualquer lugar. Isso aí. A questão emocional, agora tá dizendo, você não pode levar para dentro da empresa. Entendeu? Você não pode levar. Se você levar o emocional para dentro da empresa, você vai ter problema. Por quê? Você vai maltratar o cliente. Eu tive muita dificuldade com isso. Ela me ensinou muito isso. Ela me ensinou muito. Eu tinha muita dificuldade. Lógico, ó. Teve pessoas que nos ajudaram, gente. Tá? A gente teve que buscar conhecimento. Gratidão. Eu tenho gratidão muito por um casal. Eles são empresários de São Paulo, né? O Jota e a Lu. Eles são pessoas que a gente tem gratidão muito, que eles ajudaram nós demais da conta nesse sentido, né? Nos auxiliando. Então a gente amadureceu muito com a ajuda deles, né? Então, se eles estiverem ouvindo um dia isso, a gente é muito grato a eles por causa disso. Eles nos auxiliaram muito, nos ensinou muita coisa. A ser na questão do emocional, né, o Roger? Sim. Eu vejo vocês aí gravando vídeo falando de conhecimento. Tem que ter conhecimento, cara. Sim. A gente tem que ter o conhecimento das coisas que a gente está fazendo. Porque se a gente não tiver, a gente não vai saber lidar com o emocional. Não vai saber lidar com essas situações. Né? E o profissional piorou ainda. Exato. Eu tive que fazer curso para trabalhar com serigrafia. Porque chegou um tempo da empresa que eu comecei a me perder. Por quê? Começou a vir trabalhos mais difíceis de fazer, né, que exigia um nível de conhecimento maior, cara. Sim. Exatamente, Sim. Você tem que saber lidar com a situação. Claro. E com isso, não tem como a empresa crescer, porque eu acredito nisso. Não tem como você crescer sem conhecimento. Exatamente. Não existe isso. Não existe. Está escrito, né? Exatamente. Se você não conhecer, não saber lidar com o que você está fazendo, você vai ter muita dificuldade. E se frustra. Exato. É verdade, cara, e se frustra. É bem interessante esse ponto, né? Emocional, profissional. Porque são dois extremos totalmente diferentes, né? A gente tem sentimentos, a gente é humano, a gente... Tá. Eu até tento passar isso para algumas pessoas também. Quando a gente, seja no rádio, quando eu tô lá, seja em algum lugar, existe o eu profissional, existe o eu pessoal. Às vezes você tem um problema que está te incomodando demais da conta, mas você chegou aqui, pegou o microfone, o problema ficou ali. Aqui, profissional. É saber separar, muita gente não sabe. Aí é onde acontece o que você acabou de falar, a pessoa se frustra, né? Que ela não dá conta, aí junta emoção com profissão, vai virando um negócio, daqui a pouco a pessoa endoida. Aí ela abandona, larga a mão e vai embora, porque não consegue, porque fica louca. Entendeu? Isso é interessante, essa visão de saber, tô trabalhando, tô sendo profissional. Vamos deixar qualquer coisa fora isso, depois que a gente concluir. E Roger, é engraçado isso que você tá falando, cara, que uma vez chegaram em casa, que a minha empresa é na minha casa, né? A gente hoje está em reforma, estruturando a empresa lá na minha casa. Mas futuramente a estamparia minha vai estar em outra localidade, sabe? Nós temos esse projeto. A minha estamparia, mas a parte de confecção dela não. As pessoas perguntam assim, Lucas, como que você consegue trabalhar com a sua esposa todo dia? Né? Todo dia você tá junto com a sua esposa, como é que você faz, né? Até na questão, até na questão íntima, cara. O povo quer saber disso aí. Como é que pode? Você tá com a sua mulher todo dia, cara. Como é que você aguenta? Todo dia vocês estão juntos. É o que ela disse. Você tem que separar aquele momento. E você tá entendendo? E em casa, né, amor? Isso, nós estamos falando que nós vivemos aqui, tá? Nós vamos falar para vocês o que nós vivemos. Muito bom, muito bom. O que é verdade. Nós sabemos dividir tudo isso hoje. Então, vamos supor, nós sabemos a hora de nós namorar, a gente sabe a hora de nós levar a empresa a sério, a gente sabe a hora de nós conversarmos, né? Que nós temos agora nós temos um costume que é assim, chegou a noite, eu e ela nós vamos conversar. É o momento do diálogo. Nós vamos pegar o nosso tereré, nós adoramos. Tereré, muito bom, nós muito bom. Nós adoramos tereré, nós vamos tomar nosso tereré gelado e nós vamos bater papo. Mas mata uma curiosidade, vocês tomam tereré com água normal ou com suco? Porque é raiz ou como que é? É com suco de limão. Gente, e voltando lá sobre o casal, o que acontece? O povo acha assim, igual eu sempre escuto falar assim, mas como que vocês fazem na parte de dinheiro? Isso aí.
Gente, a partir do momento que é o casal, eu, Silvana, penso comigo, não tem dinheiro seu e nem dinheiro meu. O dinheiro é nosso. Isso aí, parabéns. Porque se no casamento, porque eu sempre falo, o casamento começa por aí. E sempre falo também, casamento é no final do mês. Porque no final do mês tem o mercado, o aluguel, a água e a luz para poder pagar. Se o dinheiro dele é para pagar a água, a luz e o aluguel, e o dinheiro meu? Sim. Então, o casamento, ele é na parte financeira também. Claro. É dos dois. Não tem dinheiro seu e não tem dinheiro meu. Lá em casa não tem dinheiro do Lucas e não tem dinheiro meu. O dinheiro é nosso. Então, ali a gente tem que sentar, tem que conversar e tem que administrar aquele dinheiro ali. E é assim que lá funciona. Muito bom. Casal empreendedor. Isso aí, ó. Isso aí, gostei. É uma visão diferente. Muito bom, muito bom. Não, é assim, choca, né? Se você chega na pessoa... Porque, assim, se você vive num ambiente que as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso, elas falam assim... mas será que isso é verdade? Será, meu Deus, que eles são assim mesmo? Não, a gente é isso aí. Muito bom, é isso aí. A gente vive isso. A gente vive, é o que a gente vive, entendeu? É o dia a dia nosso, assim. É muito simples. Pode perguntar, Dami, pode ficar à vontade. No momento que você esteve mais em dificuldade, quando você esteve mais dificuldade, como foi a reação? O que fizeram? Porque muitos casal empreendedor que está nos assistindo agora quer saber como que é, porque vocês já estão desde 2012. Então tem muito casal empreendedor começando ou sonhando em começar. Então passa um pouco aí para aprenderem, para não passar pelo que vocês passou. Ou se passar, saber o caminho. Damião, na verdade, assim, você falou uma palavra aí que é difícil não acontecer. Né, que é não passar por alguma dificuldade. O que a gente pode ensinar, assim, você vai passar por uma dificuldade, mas você tem que perseverar na dificuldade, porque senão você vai desistir. Eu vou começar a contar uma cena. A gente, assim, eu e minha esposa, nós falamos muito desse episódio. Poucas pessoas sabem desse episódio. Então, vocês são uma dessas poucas pessoas que sabem. E o Brasil e o mundo inteiro vai ficar sabendo agora. E o pessoal vai saber. Porque, assim, a gente tem uma ideia, assim, que problema a gente resolve dentro de casa. Muito bom, então, a gente não pode levar os nossos problemas para os outros resolverem. Porque a pessoa já tem os problemas dela. Então, se você joga o problema para ela resolver, ela não resolve nenhum dela, vai resolver o seu, cara. Você está entendendo? Foi assim que aconteceu. A gente estava iniciando novamente a empresa, porque a gente tinha separado da sociedade. E a Tainara, filha nossa, ela era pequena. Ela era menor que o Samuel. Acho que ela tinha 5, 6 anos. Acho que ela tinha 6 anos, né? Hoje a Tainara está em Rio Preto, casou. Né? Mandar um beijo para nossa filha que está lá. Nós amamos ela muito. E ela era pequenininha, cara. Não, eu vou começar e você termina. Eu vou falar a parte humana. A minha esposa vai falar a parte espiritual do negócio, porque a gente acredita muito em Deus, tá? Muito pessoal bom. E a gente é cristão e eu sou estudante de teologia, formado em teologia também. A gente é de igreja. Só que eu vou contar a natural e ela vai contar a espiritual. Que foi 2 episódios que aconteceu na mesma época, né? Então tá ligado, né? As duas coisas. Foi assim. A gente reiniciou, e vocês sabem que quando você inicia um negócio, você vive daquele negócio 100%. Então, o seu financeiro vai sair dali. E quando você começa uma empresa, você não tem cliente. Sim. Cara, você não tem cliente. É igual vocês estão iniciando aqui o podcast, você não tem seguidor. Você está entendendo? Então... Começou do zero. Aí você vai depender da plataforma engajar o seu vídeo. Entendeu? Então, o que acontece? Aí nós começamos com aquela dificuldade... e tal. Aí eu me lembro, Roger Damião, que isso me comove muito, porque foi uma coisa que eu passei, que eu nunca tinha passado na minha vida, né? Que é dificuldade. Principalmente dificuldade de alimento. Né? Eu nunca tinha passado isso na minha vida. Então, o que acontece? Eu me lembro que estava muito dificultoso, a gente não estava ganhando, né, mano? Não tinha renda nenhuma. Não tinha cliente, não estava começando. E um dia, minha esposa, eu fui na cozinha. Né, minha esposa ia fazer almoço,
né? E eu falei assim, amor, você vai fazer o almoço? Eu falei, vou fazer o almoço. Eu falei, então, amor, eu vou lá, vou ajudar você a fazer o almoço, porque eu sempre ajudei ela em casa, sempre ajudei, sempre ajudo, né? Cozinho, lavo roupa, se vocês pensarem que eu faço, eu faço. Aí sim, parabéns. Não, de tudo você pensar, entendeu? Então a gente é unido em tudo. Aí o que acontece, cara? Eu abri a geladeira, sinceramente, falar pra vocês, nós tinha 2 cenouras para comer. 2 cenouras. Aí essa cenoura, eu sempre conto essa história para quem conhece a história, e eu falo assim, né? Eu olhei para aquela cenoura, virei para ela e falei assim, amor, nós tem 2 cenouras para comer hoje. Aí ela falou, amor, glória a Deus que nós tem 2 cenouras para comer. Olha aí. Aí que eu me lembro que a minha esposa pegou essa cenoura, né, e ralou, esse ralador de ferro. Sei. Aí ralou essa cenoura e foi lá e cozinhou essa cenoura com água, né, e sal, pra gente comer aquela comida naquele dia. Olha aí. Né? Então, foi um momento assim que, porque a gente tinha, eu não tinha o Samuel ainda, mas tinha a Tainara, e ela era muito pequena. Então, uma criança não entende aquela dificuldade que você está passando. Né? Não sabe aquela dificuldade que você está passando. Mas pelo menos a gente tinha aquela cenoura para comer. E o que me chama a atenção é isso. Pelo menos Deus nos sustentava com aquela cenoura para comer. Olha aí. E isso foi 3 dias seguidos. 3 dias? 3 dias seguidos, a gente, com 2 cenouras, a gente sobrevivendo ali com aquelas 2 cenouras. Aí um dia eu fui falar isso para minha mãe. Aí minha mãe ficou muito brava comigo. Né? Por quê? Por que você não falou para nós? Eu falei, não, mas porque a gente tem que passar por essa situação. Para aprender a lidar na vida. Isso, e aí chegou o ponto, a gente amadureceu nisso. A gente amadureceu. Aí agora eu vou passar para minha esposa para ela contar a parte espiritual do negócio. Agora nós queremos saber a parte espiritual. Conta aí para nós aí, Silvana. Na realidade, lá em casa é assim, problemas eu não levo para minha mãe e não levo para minha sogra. Boa. Nossos problemas é eu e ele que tem que resolver. Exatamente. Se a gente está passando num momento de dificuldade, nós vamos ter que passar aquele momento, porque é para nós passar naquele momento. Porque se a gente está passando por aquele momento, é porque Deus quer nos ensinar algo com aquilo. E foi um momento muito difícil. Foi 3 dias, 2 cenouras e uns 4 copos de arroz. Nós éramos 3 pessoas numa casa. Então, com aquilo, a gente aprendeu. O que a gente aprendeu com aquilo? Ora mais. Busca mais. Porque toda pessoa que está distante de Deus não vai achar que ela vai conseguir as coisas sozinha. Que ela não vai conseguir. Porque Verdade. se a gente não tiver Deus, se a gente não tiver força em Deus, buscar em Deus, não adianta pensar, falar assim, eu sou forte, eu consigo sozinho. Você vai cair. Vai. Você vai cair. Então, não. Então, assim, aquele momento foi um momento, assim, de dificuldade. Foi um momento de dificuldade. O que eu falei para o Lucas? Amor, vamos orar. Vamos orar, porque se a gente tinha e agora a gente não tem, a gente tem que orar. E a gente foi para a oração. E nessa oração, Deus nos respondeu através dessa oração. E a partir desse momento que a gente começou a orar, durante 2 dias, né, amor? Durante os 2 dias que a gente estava em oração, Deus já começou a mandar cliente. E a partir daquele momento lá, até hoje, Deus nos manda cliente. Ele nunca mais nos abandonou. E ela, assim, ela esqueceu do fato, porque, assim, é muita coisa pra gente falar, mas a gente vai, como é muito curto o tempo, a gente vai só resumir. Lembrando que nesse período de 2 dias que ela tá falando aí, Roger, a gente tinha um lugar de oração aqui, em Riolândia, e o que a gente fez? A gente levantava de madrugada. Pegava o carro, cara, e ia. Rapaz. Ia de madrugada, batia o joelho no chão lá no monte e a gente clamava a Deus pela situação que a gente estava passando. Eu sempre falo para ela que hoje é assim, cara, a gente confia em Deus com as pessoas assim. Deus vai enviar as pessoas corretas na sua vida. Exatamente. Aí você As falou pessoas tudo. corretas. Entendeu? Hoje a gente acredita assim. Deus não vai usar animal, não, a gente não pode ser hipócrita e dizer que Deus não vai usar pessoas. É mentira, Deus vai usar pessoas, mas as pessoas corretas. É igual o podcast de vocês, Deus vai usar as pessoas corretas para poder ajudar vocês. É as pessoas corretas. Né? Então, a gente recebeu essa resposta, cara, e depois desse dia, foi assim, parece que Deus alavancou, né, LS Confecção, né, e até hoje, né? Tá desse jeito. Esse ano, né, vamos contar um pouco depois,
Mas foi muito bom essa experiência que vocês perguntaram, que a gente passou. Bom demais. Me lembra até uma parte, né? Em tudo dai graças, né? Em tudo dá graça. Em tudo dai graças. Vamos falar isso, né? Tudo dá graça. É sensacional. Muito bom. Então, a gente já abordou, né? Sobre o começo, sobre a separação entre casal, que não tem a separação, casal é casal 24 horas, mas tem a separação do emoção com profissão, né? Isso é interessante. E a gente foi falando um pouquinho da como foi as dificuldades que todos nós já enfrentamos algumas na vida, né? É interessante vocês falarem aí, né? Que é um testemunho. É um testemunho. É interessante, né? A gente tem os nossos também, já passei uns mal bocados também, que você não tem noção. Rapaz, você tá doido. O nome do canal Entre Conversas. Exatamente. Exatamente. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, feliz daquele que tem história para contar. Verdade. Entendeu? Você chegou até aqui, você pode contar, né? E quem não pode? É porque não viveu, né? Começa por aí. Mas muito legal, muito bacana. Tudo bem, então a gente começou a empresa LS Confecções e Estamparia em 2012, foi trabalhando. Ok. Quando foi que vocês perceberam que deu o boom? Aquele momento que você fala assim, agora engrenou. Agora o trem engrenou para valer. Roger, é assim, eu acredito que... Porque assim, tem dois aspectos que a gente vai explicar. Hoje a empresa, ela tem um gasto por quê? Porque a empresa é na minha residência. Sim. E a minha residência hoje, ela está passando por reforma há 6 anos já. Tá? A pessoa fala assim, eu vou fazer uma reforma. Né? Então, até minha esposa brinca, você vai reformar a casa? Então tá bom, meu amigo, pode preparar ano, viu? Então o que acontece? Então hoje a empresa, o faturamento da empresa, bem dizer, ela ajuda muito na questão da reforma da estrutura da empresa lá hoje. Sim. Né? Então, a gente hoje já tem uma empresa já equilibrada financeiramente. E esse ano também teve muitas mudanças na empresa, porque hoje a gente já tem uma empresa parceira, a gente já tem uma parceria. Né? Então, tem uma empresa que já está pegando trabalho conosco. Né? Então, tanto na parte de costura dela, como na minha parte de serigrafia. Então, o cara só compra o material e nós costura e imprime e faz as impressões para ele. Então, a gente entrega para ele pronto esse produto e essa empresa, desde o ano passado, já está conosco. Então, e já está fluindo. O negócio está bem fluindo bem, graças a Deus. E, cara, eu acredito que foi de 2023 para cá que a gente tem já uma estrutura de produção e já ficou pequena. Né? Esse ano eu falei para minha esposa, amor, a estrutura tá ficando pequena, e ela brinca comigo, fala, amor, eu tô querendo diminuir o serviço, você tá querendo aumentar o serviço. Né? Ela fala, não é? Então ela fala assim, né, amorzinho? Ela fala, não, mas tu quer diminuir o serviço, eu falei, amor, não adianta, né? A tendência é crescer mesmo. Né? E assim, Roger, a gente tem um produto de qualidade no mercado hoje, entendeu? Então, as pessoas têm procurado o nosso hoje, não só pela questão do preço, mas pela questão da qualidade do produto. Conta muito, a qualidade conta mais muito do que o preço. Muito mais que o preço, mas infelizmente nem todo mundo pensa assim, a gente sabe disso. Né? Nem todo mundo pensa assim. Aproveitando a deixa da sua empresa, já olha ali e passa o endereço e o WhatsApp para o pessoal aí que quiser estampar camiseta. Pessoal, se vocês quiserem fazer um orçamento conosco, tá? A gente está ali na Travessa Leda Baleiro de Araújo, 991. É facinho achar, perto do campo de futebol. Vai ter um sobrado em construção ali, é o meu. Tá? Um sobradinho ali é o meu. E o telefone é 981-36-9011. Quer falar alguma coisa, amorzinho? Não? Quer falar alguma coisa? Não? Ela tá tímida, viu, pessoal? Então, pode falar, Roger. É interessante você falar, a questão de qualidade, né? O pessoal, às vezes não se pega a isso, mas é importante demais. Pra você ver, a gente falou do trabalho aqui, né? Sim. Isso aqui foi 2023. 2023, né? 3 anos, né? 3 anos. A qualidade do produto é a mesma. Tá zero. E se vocês quiserem também seguir a gente lá nas redes sociais, nós temos Instagram, também é @LS Confecção Estamparia, Casal Empreendedor. Também é o que mais nós estamos usando hoje. É isso aí. Também usar a ferramenta que tem o Facebook lá, o meu particular, que é Lucas Faria. Também, se quiser, também a gente está postando muitas coisas legais lá. Então, toda a nossa produção hoje, a gente está postando no Instagram. Isso aí. Entendeu? Então, a gente está com novidade esse ano também lá, porque a gente trabalha muito com camiseta de formandos, né? Escola, essas coisas, então tem novidades. É aqui em Riolândia, pessoal, mas ele atende a região inteirinha. Não, na verdade é a região inteira. Eu tenho clientes em Votuporanga, vamos supor, Escola Uzenir hoje, cliente minha, entendeu? Então, existe a região inteira, muito Cardoso, bom, Paulo de Faria, Ourindiúva, eu tenho.
Né? Já fiz trabalhos para a faculdade, para a Unesp de Rio Preto. A gente já fez trabalhos para eles. Bom demais. Entendeu? Então, a faculdade isso aqui também da região. Então, a gente faz, região inteira. Não tem assim, falar específico no lugar. Isso entendeu? aí. Mas é que a qualidade tá alcançando o pessoal, entendeu? Bom demais, é isso aí, casal empreendedor aqui na noite desse podcast entre conversas e história, mas conta aí uma curiosidade, que agora é meu. Eu vou passar pra minha esposa, que eu converso muito. A curiosidade minha agora, do Mião aqui, o bonitão. Deixa eu perguntar uma curiosidade para vocês, assim, na verdade é uma curiosidade minha e é de quem está assistindo. Férias? Não tem. Não tem. Tem que ter Na pro casal. realidade- Um tempo, não vou ser mais específico. Um tempo pro casal empreendedor. Eu acho que eu fui com muita sede ao pote, né? Como diz nós lá na Paraíba, eu fui com muita sede ao pote. O tempo pro casal empreendedor. Na realidade, a gente tira esse tempo para nós no mês de julho, que é o tempo da feira da Futuro Print lá em São Paulo. Então, a gente tira 3 dias de viagem e esses 3 dias é só meu e dele. Então, aí a gente não atende ninguém, a gente não fica off, entendeu? Então, a gente fica esses 3 dias em São Paulo e é os dias que a gente tem férias. No final do ano, as férias nossas é quando a malharia fecha. Porque como eles ficam 15 dias fechados, e aí a gente fica os 15 dias parado também. Tipo, se tiver material em casa, não tem como ter férias, aí a gente tem que continuar trabalhando. Esse é as férias nossas, Damião. Aí, gostei, muito bom. E é assim, não é que assim não tem férias, né? É porque é assim. Igual eu falei para vocês, a gente está num projeto. Infelizmente, você mexe com reforma de casa, residência, qualquer tipo de coisa, consome muito o teu tempo e finança, e dinheiro, entendeu? Então hoje, a gente hoje tem condição de viajar, a gente tem condição de ir numa praia boa, só que no momento a gente não é esse foco nosso, né? Não é esse foco, o nosso foco não é esse. Mas a gente planeja sim, igual o Damião falou, a férias é importante, você descansar a mente, descansar o corpo, né? A questão, porque é cansativo você lidar com pessoas, né? Você sabe, trabalhar com o público é muito difícil. É verdade. É muito difícil, então você tem que estar sempre ali, recarregando bateria, sua mentalidade, para você lidar com o público, porque tem pessoas de tudo quanto é forma, né, de pensamento. Então você tem que saber tratar o cliente, tem que ter paciência com o cliente, tem que ter muita paciência, né, porque vender não é fácil, é difícil, vendedor não é fácil. Então o cara que vende, ele tem que ter todo um jogo de cintura, porque tem que saber lidar com a pessoa. Talvez a pessoa ali está com um problema na vida e vai lá negociar com você, aí quer descarregar um pouquinho, quer falar, mas um pouquinho, Na realidade, a gente é mesmo mais ali na empresa, eu sempre falo pro Lucas, eu vou fazer um curso de terapeuta. É bom demais. Porque aparecem muitas pessoas carentes lá na empresa. Pessoas que vai encomendar uma camiseta, ali ela conta a história dela. Mas não só Sei. encomendar, ela já vai com o intuito de perguntar algo para nós, porque talvez a pessoa vê algo em nós, ela vai perguntar algo para nós e ela quer saber o que nós pensamos do assunto. Então a gente acaba ajudando essa pessoa. É verdade, isso aí que vocês abordaram é um ponto muito interessante. Hoje, nós estamos em 2026, né? Existem muitas pessoas carentes, né? Carentes de conversa. Porque hoje em dia é tudo aqui, né? Hoje em dia é tudo aqui. Problemas emocionais. Mas muito. O pessoal falava, lá nos anos 2000, que o mal do século era a depressão. Mas, igual hoje, antes era fichinha. Hoje está mais complicado. E as pessoas escondem muito. Elas revelam quando ela vai conversar. Você 5 minutos de conversa, você percebe. Se você tiver um pouquinho de entendimento, você consegue perceber. Isso é padrão. Yes. E em todas as áreas, viu? Dentro da onde eu trabalho lá também, a gente atende, seja idoso, pessoa mais nova, todos os tipos né? Rapaz, se deixar, você fica 1 hora brincando, só conversando, só ouvindo, na verdade, né? Falar, você fala pouco, você escuta muito. E isso, no geral, principalmente os idosos. Os idosos são mais carentes de ter alguém para ouvir. Isso, no geral, cara. E aí faz a gente refletir, né? A gente é um pouco de tudo. Vocês são
vocês trabalham com a conversão, mas são um pouco psicólogos também, né? Eu tinha 2 clientes, hoje em dia elas não estão aqui mais, elas faleceram. Quando elas iam na minha casa, eu tinha que desligar as máquinas, porque era de 2 horas a 3 horas conversando. Exatamente. E assim, o que eu achava interessante, que o assunto delas não era repetitivo. Todas as vezes que elas iam lá em casa, eram assuntos diferentes. Sim. E como assim, elas viam que eu dava atenção para elas, aí que elas ficavam mais, elas se sentiam à vontade. Muitas das vezes elas choravam ali, desabafavam. Então, sim, para mim era muito gratificante. Claro. Porque às vezes elas queriam apenas ouvir, ou não assim, queria que alguém desse atenção para elas. Isso, esse e é aí, o ponto. que eu fiz? Eu deixei o meu serviço do lado e dei atenção para elas. E eu, assim, eu não me arrependo pelo que eu fiz. Isso é raro, hein? Isso é raro, raridade. É raridade. Aí outras... Pode falar, Roger, fica à vontade. Eu tô falando, aí a gente vai começando a perceber, para você que tá ouvindo também, tem muita gente que vê, né, o final, mas não vê a semente, né, a trajetória, né, como é que vai, isso é o semear, né, você planta, você tem que regar e vai crescendo. Muita gente vê o fruto, mas não vê a semente, né, é interessante isso aí. Cara, E aconteceu um fato conosco agora, recente, um filho de Riolândia, que mora fora aqui, não vou falar o nome dele, porque é um amigo meu, é antiético. Ele ligou para mim, ele está trabalhando com a área de investimento, essas coisas, e é uma área que eu estudo. Eu não sou serigrafo, né? Tem muitas coisas que eu não falo para as pessoas, porque assim, né, é chato você ficar falando para as pessoas, mas eu sou estudante de mercado financeiro, na verdade, né? Há 5 anos, na Bolsa de Valores, né, na B3. E ele me ligou, me oferecendo um produto, né, de investimento. E eu disse que no momento, mas aí não era isso, né? Ele veio parabenizar eu e minha esposa, né, pela iniciativa de estar na internet, falar, né, de casal empreendedor. E ele está passando um momento difícil na vida dele com a esposa, né? E ele se abriu comigo. E aí minha esposa, falei, amor, aí é você, dá um conselho para ele. Aí minha esposa conversou com ele. Não, ele agradeceu muito, Roger. Roger, assim, foi... Você quer falar? Mas fala. Deixa eu ter lá. Na realidade, ele estava conversando sobre o investimento. E aí eu cheguei, né, tinha saído, cheguei em casa, e aí o Lucas falou assim, amor, fala um oi para ele aqui. Eu, oi, tudo bem? E ele, oi, tudo bem, né, ó, parabéns, né, pelo casal empreendedor, coisa e tal. E aí a gente conversando, e é Deus, né, eu sempre falo que é Deus que dá, assim, uma luz pra gente. E a gente conversando, e eu descobri que ele estava com um problema. Aí conversando sobre ele, sobre a mulher dele. E aí, aonde que estava o problema? O problema estava no diálogo. Ele falando que a mulher dele estava assim, às vezes não conversava, às vezes ficava assim meia recanteada de um canto. Aí eu falei, para tudo tem uma solução. Isso aí. Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar ao passado? Aí ele falou assim, o que aconteceu lá no passado? Aconteceu algo no passado que mexeu com ela? Que feriu ela? Ele falou sim. Falei, pronto, a raiz do seu casamento está nisso daí. Resolve o problema do passado. Porque muitas das vezes as pessoas acham assim que pedir perdão para a esposa ou para o marido é errado. Gente, coisa mais não certa, é. Né? A coisa que liberta a gente é o perdão, independente se é o marido, se é a esposa, se é o filho, se é o amigo, qualquer pessoa. A pessoa que libera o perdão, ela está gerando vida, ela está gerando saúde dentro de si. Isso é profundo. Rapaz, isso já vai dar um corte agora aqui pra mim. Ó. Já me deu um corte. A importância de liberar o perdão. Meu Deus. É sensacional. Ô, Roginho, isso é tão sério, cara. Quantas pessoas estão presas nas outras por causa de um perdão, cara? Exato. Quantas pessoas não estão presas nas outras por causa de um perdão? Exatamente. Tem muita gente. Como você disse, né? Aqui todo mundo conhece a palavra, todo mundo é cristão. Nós somos cristãos, viu? Se você está aí não aceitou Jesus, Isso é importante. E aceitar Jesus não é ser religioso, tá? Exatamente. É seguir a Cristo. É diferente. É interessante porque a gente vive num período, né? Que tudo é só uma conjunção de coisas que deixa qualquer um louco se você parar, se você bitolar a cabeça, né?
O perdão é algo que as pessoas elas complicam demais, né, cara? Porque faz mais bem para você do que para outra pessoa, né? Quando você libera o perdão, você se sente melhor, é mais leve, como se tirasse uma cruz das suas costas, você fica tranquilo, sua mente fica tranquila, você deita de noite para dormir, você dorme, né? E tem gente que vai remoendo, e remói tanto por alguma coisa que aconteceu no passado e tal, numa criatura que você já não é mais, entendeu? Que você já se tornou outro ser, entendeu? E aí as pessoas remoem e não acreditam, mas não acreditam que você pode ter mudado, que você pode ter se tornado outro alguém, porque isso está escrito, né? Lógico. Né? Assim que, se alguém, entendeu? Nova criatura. Então, cara, é importante demais você liberar o perdão para você se sentir melhor consigo mesmo. Porque senão você vai remoer uma coisa que às vezes a outra pessoa já nem é mais aquela pessoa e é muito interessante isso daí. E assim, né, Roger, assim, hoje a gente está aqui exatamente para falar um pouco disso, né? Falar para as pessoas também, assim, se você é casal, se você pede perdão, cara. Se você está preso à pessoa, por que você não pode pedir perdão para a pessoa? Não importa se ela não vai te perdoar, o importante é você largar o pescoço dela. É essa que é a pegada, cara. Exato. Você tá entendendo? Essa que é a pegada. Então, aí a pessoa fica presa na outra, talvez a pessoa não cresce, tanto como pessoa, como profissionalmente ou na área que ela atua, porque ela falta uma coisa nela, cara, sair da vida da pessoa, através do perdão. É simples assim. Mas ela insiste, e você sabe o que é isso aí? Chama orgulho. Exatamente. A pessoa tem orgulho, cara. Você tá entendendo? É uma coisa que a gente tem. Eu tinha muita dificuldade disso. Eu tive muitos problemas com isso durante a minha vida. Né? Porque eu pedi muitas vezes perdão para ela, por algumas coisas que eu fiz para ela. Pedi perdão para minha filha, que eu fiz muitas coisas para ela. E você tem que fazer isso. E as coisas vão mudando, Roger. Quando você faz isso, cara, é uma coisa impressionante. O negócio vai mudando assim, parece que você é outra pessoa, cara. Exato. As pessoas veem você com outra pessoa. O Lucas de 10 anos atrás, as pessoas falavam assim, o cara que estragava o ambiente, o cara que era chato, né? Na realidade, quando a gente começamos, deram um mês para nós dois. Eu lembro disso aí. Um mês. Eu lembro disso aí. Hoje a gente já está com 16 anos. E aquelas pessoas que deu um mês pra gente, hoje está sozinha. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Riolândia. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Riolândia, conheci um colega nosso, né? E através dele conheci o Lucas, os meninos. Aí, para quem eu vou revelar para o povo agora, viu? Você que sofre de CQG, curiosidade em grande quantidade, vou revelar agora. O apelido desse menino era Leitão. Daí já dava para você. Cara, era verdade. Saber. Nós fomos jogar basquete lá na quadra, só para você ver o tanto que Deus mudou esse menino aí, que eu conheci ele, viu? Nós estávamos jogando basquete, aí tinha a turminha dos playboys lá, tudo, né? Os filhinhos de papai. Aí nós chegamos na quadra para jogar, e o menino chegou com... dá uma bola aí, deixa nós brincar um pouco aí com a bola de basquete. O Lucas fechou a cara, primeira vez que eu vi o Lucas com a cara, era Leitão na época, né? Ô Leitão, dá a bola aí, tudo. Ele, não joga com rico, não. Vai jogar só nós aqui, os pobres. Eu falei, ô louco, eu cheguei da Paraíba, conheci os caras, falei, ainda bem que eu sou pobre. Então, cara, são curiosidades, né? Esse tempo que o Damião tá falando, né, foi um tempo que a gente se conheceu mesmo, né? A gente conhece há muitos anos. E o tempo vai passando, né, cara? E hoje a gente tá aqui, né, conversando. Eu fico muito feliz cara, de ver vocês, conhecer a história de vocês. Muito bom. Ver que se tornou um casal empreendedor, tem a empresa. Falando nisso, a Tainara, você que está assistindo, Tainara, não esqueci de você não, viu? Deus abençoe você, menina. Tainara, nossa filha, tá lá em Rio Preto. Então eu fico feliz em ver você que sonha, você que é casal, se você mora com uma mulher e se você sonha em ter uma empresa, tá aqui, ó, o testemunho dos dois aqui, ó, começou em 2012, estão com a empresa aqui, ó, em meio às dificuldades, você que está aí nos assistindo, você que vai assistir todo esse vídeo, esse podcast, aprenda um pouco que na vida tem dificuldade, mas é em meio à dificuldade que tem o crescimento. É verdade, isso aí é importante que ele está falando, Roger, que o problema é que a pessoa quer crescer sem dificuldade, não existe aí isso. Não dá. Não dá, isso aí não existe. Pode falar. Porque, tipo, você receber uma herança e começar um projeto é super fácil. Claro, você já tem. Porque você Se der já errado, tem eu já herança.
Se der errado, deu errado. Exato. Agora, você começar um projeto sem nenhum centavo no bolso, aí é fé. outra história. Aí é fé. Tem que ter fé. Porque se não tiver fé, ela para por ele mesmo. E assim, interessante, eu acho que esse negócio que ela tá falando de desistir, em 16 anos, cara, nunca passou na nossa cabeça essa palavra. Nunca entrou lá. Mesmo na dificuldade, vamos desistir. Mesmo no tempo da cenoura. Não, mesmo tempo da cenoura. Não. Aí que fortaleceu. Moça, aí que fortaleceu, exatamente. É interessante. Exatamente. E engraçado que naquela época, nós não ligava tanto para as coisas como nós liga hoje. Hoje nós é muito certinho, né, amorzinho? Nossa, hoje sim, cara, é tudo na ponta do lápis. E antigamente a gente não era assim, funcionava do mesmo jeito. Sim. É porque assim, a gente vai amadurecendo, vai vendo como é que funciona. Né? Você vai levando mais a sério, né, cara? Claro. A responsabilidade vai aumentando. Eu falo brincando assim, mas a responsabilidade vai aumentando. Claro. As responsabilidades. Só que naquele tempo, o que aconteceu? Nós tínhamos muito que aprender, né, amor? Um com o outro. Mas chegar hoje, O Lucas, na realidade, o Lucas não era uma pessoa fácil. O Lucas era uma pessoa difícil. O Lucas, ele tinha um gênero alterado. Eu era mais passiva. Hoje em dia eu falo mais, só que antes eu falava menos. Eu era muito tímida. Eu tinha o meu problema emocional, que era muito grave, e eu dou graças a Deus e ao Lucas que me ajudou nessa parte também. Deixa eu falar um pouco, só para entender o porquê aconteceu. Eu carreguei um luto durante 23 anos. Eu carregava um luto, que era de um filho meu que morreu com 3 meses de vida no meu colo. Então, naquele tempo eu tinha 19 anos. De 19 anos, uma mãe passar por um momento que um filho morre no colo é muito doloroso. Então, eu carreguei aquilo lá e eu ficava sempre assim, questionando, querendo saber o porquê, e eu só chorava. A minha vida era chorar, chorar, chorar. O Lucas perguntava, o que está acontecendo? Nada. Amor, o que está acontecendo? Nada. Mas eu nunca falei para ele o porquê, o motivo que eu chorava. Teve um certo dia que a gente conversou e eu desabafei com ele. E no desabafar com ele, foi onde eu consegui jogar aquilo para fora, o que eu estava sentindo. Então, eu precisava falar para alguém aquilo que eu estava sentindo. E foi um momento muito difícil, tanto para mim e tanto para ele também. Só que, graças a Deus, naquele momento que eu deixei aquele luto do lado, eu comecei a viver. Eu comecei a ter vida, porque eu não tinha vida. Porque uma pessoa que fica o dia inteiro chorando, ela não tem vida. Exato. Eu estava entrando no estágio de depressão, não entrava na depressão porque eu tinha o meu serviço. Sim. Então, o que eu fazia? Eu ia para a máquina de costura, então eu começava a trabalhar para minha mente ficar afastada daquilo. Mas chegava na parte da noite e eu só chorava. Então, né, amor? Desde o dia que a gente conversou, eu desabafei e contei todos os meus problemas para ele. Nesse dia a gente fez uma oração, pediu a Deus, e desse dia para cá, graças a Deus, eu fui liberta. E a felicidade, né, amor? Ela só dobrou. É muito. É a importância do diálogo, né? É de confiar, de contar, de se abrir. Cara, a gente defende 3 pilares dentro de um casamento. A gente defende, né? É confiança, admiração e respeito. Então, se você não tiver confiança no seu cônjuge, se você não o admira, né, e você não tem respeito, não tem casamento. Se você não tiver esses 3 pilares dentro, você que está me assistindo aí, se você não tiver esses 3 pilares dentro do seu casamento está falido. Você precisa reaver o seu casamento com o seu cônjuge. Porque se não tiver isso aí, porque, cara, se não tem respeito, como que vocês convivem? Não dá. Se você não tiver admiração, se você não olhar para sua esposa e dizer para ela assim, nossa, amor, você está linda hoje. Não dá também. Não vai ter. Porque, como, cara, não é só a mulher, é assim, o Roger. O homem tem que aprender uma coisa com a mulher. A mulher é emotiva. Isso é verdade. Não, dela. O cara tem que entender isso. A mulher, ela é mais emotiva para filho. Sim, Ela é mais emotiva para tudo. sim. O homem, ele já é mais centrado, ele já é mais segurão, ele já é mais seco. Você tá entendendo? Chucro. Então, do dia que eu entendi isso, que a mulher, ela é... Pronto, cara...
Vamos supor, hoje mesmo eu falo pra ela todo dia, amor, você tá linda hoje, amorzinho. Você tá linda. Ela sabe disso aí que eu falo pra ela. Entendeu? E admiração, cara. E ela fala, e ela chega nas pessoas e fala, eu admiro meu marido. Entendeu? Então é isso. Importante. E admiração, respeito, confiança. Agora eu vou falar da confiança. Cara, minha esposa tem plena confiança em mim, eu tenho plena confiança nela. Se eu chego nela e falo assim, amor, eu vou ali no supermercado. Tá bom, amor. Tá bom, vai com Deus. É desse jeito a nossa vida. Isso é importante. É confiança, cara. Agora, pode falar mais um pouquinho. Porque eu sempre falo, eu não vou estar com ele durante 24 horas. Exato. É ele que tem que saber aonde que ele vai colocar os pés dele. Exato. E eu que tenho que saber aonde que eu vou colocar os meus Exatamente. pés. Se eu der liberdade para alguma pessoa, é eu que estou dando liberdade para aquela pessoa colocar a cara comigo. Exatamente. É a mesma coisa dele. Se ele der liberdade para alguma mulher, a mulher vai colocar a cara com ele. Então, a pessoa ela tem que saber aonde que ela coloca os pés. Exato. A confiança é muito importante. Eu confio nele. Eu confio. E espero também que ele confie em mim, né, amor? Você confia, né? Então, tipo assim, a gente combina muito. É isso. E hoje em dia, assim, a gente aprendeu uma coisa. Onde um vai, o outro vai também. Não só combina, a gente quebra uma crença errada de dizer que casamento não presta. Nós estamos muito preocupados com isso, eu e ela. Nós estamos ouvindo muito isso na sociedade. Mas realmente, muita gente fala. né, Ainda mais hoje em dia. Cara, então a gente está muito preocupado com isso. Por quê? Porque não tem como você viver sozinho. Não existe isso. Na realidade, vou falar dos homens agora, tá, Damião? Agora vai falar de nós. Agora. Damião. Fala aí. Na realidade, tem homens que acham que mulher é escrava. Mulher é companheira, gente. Isso aí, gostei. Porque se a mulher não for companheira, cara, você vai me desculpar, você está ferrado. Porque o que ela vai se sentir? Ela vai se sentir frustrada, porque, tipo assim, filho não é fácil. Você ficar o dia inteiro correndo atrás de filho, não é fácil. Aí o marido chega do serviço, em vez dele ajudar a mulher, porque às vezes não dá tempo de fazer também. Tem pessoas, tem casa que tem 3, 4 crianças, não dá tempo de organizar tudo. Aí, em vez de ajudar, o que ele vai fazer? Ele vai brigar. Então, aí imagina, um casal que briga, como que vira uma noite? Não vira, né? Então, aí eu vou outra nos homens também, né? Porque não é porque eu sou homem que eu vou defender homem, não, cara. Não, entendeu? Jamais. Defender marmão barbado. Para os homens, mulher não é empregada, é auxiliadora. Gostei. Isso aí. Tá? A sua mulher, ela não é sua empregada. O que ela faz por você é por gratidão pela pessoa que você tá do lado dela. Então você tem que entender isso. Ela não é sua empregada, ela é sua auxiliadora. Então, se você puder ajudar sua esposa, ajude sua esposa. Você quer? Eu vou dar um conselho para vocês. Vocês querem a sua esposa sorrindo para vocês? Ajuda ela na cozinha. Ou entregar o cartão de crédito. Não, mas rapaz, lá em casa é assim, a minha esposa ela é sincera e eu gosto nisso nela. Ela fala, amor, eu não gosto de fogão. Eu faço porque eu tenho que fazer como esposa, mas eu não gosto de fogão, eu gosto de costurar. Eu falei, tá bom, amorzinho, mas eu te entendo, mas aí você amansa ela, aí ela vai fazer a comidinha pra gente, entendeu? Mas é bom. Mas lá em casa é assim, às vezes eu estou no meu serviço lá, na parte de costura, tem muito serviço para fazer. É o Lucas que vai para o fogão. É assim. Se ele passa lá, perto da lavanderia, o cesto está cheio de roupa, é ele que lava a roupa. Então, lá em casa é assim. Não tem, eu vou fazer, eu não vou fazer. Não. Lá em casa os dois vai fazer. Então, tudo que um faz, o outro também faz. Porque como eu trabalho e ele também trabalha, então o serviço de casa também tem que ser dos dois. E a gente quebra esse protocolo, cara. Porque o que está acontecendo nos casamentos é isso. A mulher está se sobrecarregando e aí o marido não está vendo isso. Não é difícil fazer isso. Não sei se vocês pensam ao contrário da gente. Não, eu penso igualzinho. Inclusive, o casal empreendedor foi até bom, né? Nós convidou as pessoas certas. Ó. Por quê? Porque tem muito homem que acha que a mulher é escrava e joga tudo em cima das costas dela. Pô. Aí não.
Você casou com a mulher, você não casou com Isaura, né? Isaura que era escrava, foi, né? Teve até a abolição dela. Por que eu falo assim brincando? Porque é para as pessoas entenderem, velho, que é tua mulher, pô. Você não tem um robô, pô, é tua mulher. E se você sobrecarrega a tua mulher e depois quer reclamar que ela não te dá atenção e carinho, aí não, velho. E outra, só tem uma pessoa que pode mudar a história, é você que é marido. É verdade, o Dama tá falando muito sério. O que acontece? Talvez o cara tá achando que ele tá fazendo certo a situação, né? E dentro do casal empreendedor, a gente é muito quieto nessa área, né? A gente não gosta de ficar se expondo na internet, nada disso. Eu acho que no momento certo, chega a pessoa para você ajudar. Eu penso assim, mas cara, a internet hoje, ela ajuda muito no que vocês estão fazendo, no que a gente está fazendo. Eu acho que a internet é com um propósito. A gente não pode usar a internet como... Usar por usar. Por usar, cara. Não, assim, o trabalho que vocês estão fazendo, vocês vão trazer várias pessoas aqui, com várias cabeças diferentes, com vários testemunhos diferentes, e as pessoas vão ouvir e vão extrair coisas boas disso. Com certeza, vão extrair coisas boas que a gente falou aqui, de outras pessoas que tiveram aqui. Então, é muito importante o que você falou, é saber ouvir o outro. É saber ouvir o que o outro está passando, cara. Nós não ouvimos ninguém. Eu não paro para ouvir com minha esposa. Talvez o dia dela não está legal. Eu preciso saber o que está passando com ela naquele dia. Porque a mulher tem aquele dia dela também, né? Que é complicado, meu irmão. Você tem que saber lidar com tudo isso da mulher. Isso aí. Entendeu? Então, ela tem que saber lidar com o homem também, porque o homem ele é mais energético, ele tem também os problemas dele também. Porque o homem, ele é o provedor. Então, ele se preocupa com muitas coisas também, cara. A mente vai a 1 milhão. A mente vai a 1 milhão. Para vocês verem como que é a nossa vida. Já chegou gente em mim para poder, assim, perguntar o porquê que é que a gente não briga. Sim. Foram na minha casa me perguntar por que que eu e o Lucas não brigam. Falei, a gente não briga porque a gente não tem motivo para poder brigar. Ah, mas eu e meu marido, a gente briga todo dia. Falei, é porque vocês não têm diálogo. A partir do momento que vocês sentarem os dois e começar a conversar numa boa, vocês vão começar a ter casamento. Falou assim, então o segredo de vocês é esse? Eu falei, porque todo dia eu fico olhando, eu nunca vi vocês brigar, eu só vejo vocês rindo e conversando. Então, tipo assim, as pessoas de longe estão nos observando. Então, tipo, eu sempre falo para o Lucas, amor, vamos passar para as pessoas o que a gente é. Eu e o Lucas aqui, a gente está passando para vocês o que nós somos. Porque, tipo, se não fosse nada disso, eu já ia falar para ele, amor, pode parar, porque isso daí não acontece daí em casa, não. Muito então, bom. Tudo que aconteceu, tudo que a gente falou aqui, é o que a gente passa em casa, é o que a gente vive em casa. E para poder viver numa vida saudável, a gente tem que ter transparência. E isso, eu e o Lucas, a gente tem bastante, né, amor? Transparência. Para a parte final agora, eu deixei umas perguntas que eu quero ver. Damião. Eu quero ver. Quem trabalha mais, né? Vocês são casal empreendedor e eu sei que vocês vão responder certinho. Não vale puxar sardinha, Lucas. Quem trabalha mais lá na empresa? Você ou a sua esposa? Cara, é assim, eu acho que é os dois. Os dois. Exemplo, eu tenho as minhas responsabilidades. Na verdade, a parte administrativa da empresa é eu que cuido. Parte de pedido, tudo é eu, né? Essa questão de contabilidade também é eu. Então, tudo é eu. Eu não sou formado na área, mas a gente estudei um pouquinho para poder lidar, porque como a gente é microempreendedor individual, a gente não precisa de contador. Né? Então, a gente é isento disso e eu lido com tudo isso daí. Pedidos, tudo. Sei. Mas eu acho que lá em casa é tudo igual, cara. Tudo igual. Né? Os Quem dois. dorme mais? Ela dorme mais. Ela dorme mais. Ela dorme mais que eu. O que se preocupa mais? Eu preocupo mais que ela. Preocupa mais que ela. Eu me preocupo. Quem se abre primeiro para conversar? Eu. Ele. Compras? Não, compras em casa é eu, mas é eu. Compras. Não, compras assim, tipo, o que vai assim, que vai passar o cartão, tudinho ali, ele passa o cartão. Eu só vou de companhia. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, gostei. Parte final. Nós quer que o casal, né? O Rocha estava comentando, nós quer que o casal agora, vocês têm 1 minuto para dar conselho para quem está nos ouvindo.
conselho. Isso, um E aí, casal pessoal, empreendedor. conselho. Se você é casal, você quer empreender, lembra dos 3 pilares que eu acabei de dizer aqui. Confiança, admiração e respeito. Se vocês não tiverem isso aí, não vai ter empreendedorismo, não vai ter casamento, não vai ter nada. Então você tem que ter esses 3 pilares na sua vida. E outra, vocês vão passar dificuldade, vocês vão ter dias ruins, vocês vão ter dias bons, mas eu vou falar uma palavra só para você seguir ela e vai dar certo. Perseverança. Nunca desistam. Né? Marido, entenda a sua esposa. Esposa, entenda o seu marido. Esse é o meu conselho. E para poder fechar com chave de ouro, diálogo. O casal, ele tem que ter um diálogo. Muito bom. Você quer ter um bom casamento? Tenha um bom diálogo com a sua esposa. Você vai ver o verdadeiro casamento. É isso aí, galerinha. Entre conversas e histórias, mais um podcast aqui com o casal empreendedor Lucas e Silvana, lá na LS Confecções e Estamparia. Eu sou o Damião, aqui está o Roger e mais uma vez estamos aqui para passar para você conhecimentos, testemunhos, histórias e conversa de pessoas que pode trazer para a sua vida. Você extrai, você põe em prática e vai te ajudar nessa caminhada. Que Deus continue abençoando cada um. Lucas, muito obrigado. Obrigado, por Damião. sua Deus presença. abençoe. Obrigado, Silvana, Roger. Deus abençoe muito pelo obrigado por convite. sua Tá? Tamo presença. junto. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado também. Damião já falou tudo. Não, né? não, Damião metralhador. Mas é isso aí, Mas, muito obrigado pela presença. Obrigado, né? A gente obrigado. foi lá, no Foi início, muito quando tudo era mato, a gente foi lá, trocou uma ideia com vocês já de pronto, já aceitaram o convite, né? No ato ali. Aí, eu tô sabendo do negócio aí do Merchan, tá? Eu tô sabendo do Merchan que vocês vão fazendo, tá? Ó, você sofre de, como é que é? Seja que? Tem coisa por aí, viu? Aí eu pergunto da cabeça de quem que saiu isso aí? Da minha, só pô, uma pataquada dessa saiu da minha cabeça. Entendeu? Seja que, muito bom. A gente tá fazendo os merchan por aí, Muito né? bom. Correndo atrás. Mas no futuro quer participar também. Não, maravilha, maravilha. É nóis. Obrigado, Lucas. Obrigado, Silvana. Obrigado, Roger. Obrigado, Damião. Obrigado, pessoal, que nos assistiu também. Isso é importante. Valeu.